Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora, imaginem só um governo que, por lei, tentou simplesmente abolir a família como a gente conhece. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na obra fascinante de Wendy Goldman, Mulher, Estado e Revolução, para entender um dos experimentos sociais mais radicais e, olha, mais controversos da história. E a Revolução Russa de 1917, claro, não foi nenhuma exceção. A promessa ali não era só de uma nova economia, mas de um jeito totalmente novo de viver, principalmente para as mulheres. Então, com base no livro da Wendy Goldman, a gente vai explorar o sonho ousado que os bolcheviques tinham para a libertação feminina, ver como essa visão bateu de frente com uma realidade bem dura e entender por que, no fim das contas, o experimento foi por água abaixo. Bora começar? Olha só. Apenas um aninho depois de tomar o poder, os bolcheviques lançaram uma legislação que veio para chacoalhar, e chacoalhar forte, os fundamentos da sociedade tradicional da época. Com coisas como o divórcio disponível a pedido de qualquer um e igualdade total na lei, esse código não era uma reforminha, não. Ele foi feito, acredite se quiser, para se autodestruir. A ideia era que, com o tempo, a própria lei se tornaria desnecessária, sabe? Abrindo caminho para um futuro sem as amarras da família tradicional. E a visão por trás disso era ainda mais radical. O plano era que o Estado, ele mesmo, assumisse as tarefas do dia a dia: comida, roupa lavada, cuidado das crianças. Com isso, a família, do jeito que a gente conhece, ia simplesmente definhar, sabe? Desaparecer. E aí as relações seriam baseadas só no afeto, e não mais na necessidade econômica. No papel, tudo isso parece incrível, né? Mas a realidade bateu na porta. E bateu com muita força. Esses ideais lindos estavam prestes a colidir com as condições brutais da Rússia pós-revolucionária. O país estava simplesmente em ruínas. A gente está falando de guerra, de fome matando milhões, de um colapso econômico total. Nesse cenário, como é que se ia colocar de pé toda aquela estrutura de refeitórios e creches comunitárias? Era praticamente impossível. E essa desintegração social toda gerou uma crise humanitária gigantesca. Milhões de crianças, órfãos, abandonadas, vagando pelas ruas. Eram os chamados Bezprizoniky, que acabaram sobrecarregando o Estado, que já não tinha mais recursos para nada. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do baque. Dá uma olhada nesses números. Por causa dos cortes de gastos, em um único ano, mais a metade das creches fechou as portas. E qual foi o resultado disso? Inúmeras mulheres foram simplesmente forçadas a largar o emprego para poder cuidar dos filhos. Ok, então, no meio desse caos todo, fica a pergunta, né? E as mulheres? Como é que elas, que eram o alvo principal dessas leis, sentiram essa nova liberdade na pele? Para muitas mulheres trabalhadoras e camponesas, a realidade foi brutal. Aquela liberdade para se divorciar, sem nenhuma rede de segurança do Estado, se transformou em medo. Medo do abandono. Em vez de se sentirem mais fortes, muitas viram o divórcio como um caminho direto para a miséria, com o risco de ficarem sozinhas, com filhos para criar, no meio do desemprego e da fome. E aí, diante de todo esse caos social, lá na década de 1930, já com Stalin no poder, o pêndulo ideológico deu uma guinada e foi com tudo para o lado oposto. Vamos só lembrar, a visão lá no começo era bem clara, né? O Estado não devia se meter nas relações pessoais, e o divórcio tinha que ser livre e fácil, certo? Pois bem, mas em 1936, o Estado dá um cavalo de pau. Acontece uma inversão completa. A família, agora, tinha que ser forte. O divórcio ficou difícil, o aborto foi proibido e a família tradicional, aquela mesma que queriam que definhasse, foi promovida a pilar da sociedade socialista. Ufa, que história, hein? Depois de ver tudo isso, que lições a gente pode tirar desse capítulo tão complexo e intenso da história? A grande lição, e a análise da Wendy Goldman deixa isso muito claro, é que liberdade não se cria só com uma canetada, só por decreto. Para que ideais de igualdade saiam do papel e virem realidade, é preciso ter condições materiais. É preciso ter segurança econômica, serviços sociais que de fato funcionem e, claro, uma parceria de verdade na hora de dividir as responsabilidades. No fim das contas, a pergunta que a obra de Wendy Goldman deixa no ar é essa aqui. E é uma questão que, vamos combinar, continua super relevante hoje em dia, quase um século depois. A experiência soviética, com seus sonhos e seus fracassos, serve como um lembrete muito poderoso. A libertação de verdade não pode ser só decretada.
ela precisa ser construída, tijolo por tijolo, sobre uma base material bem sólida. Obrigado pela companhia nesta análise